Eles fazem parte da comunidade e, por isso mesmo, conhecem muito bem as condições, necessidades e possibilidades dos seus moradores. Os agentes comunitários de saúde hoje estão incluídos no Programa de Saúde da Família, mas estão presentes desde os anos 80, progressivamente na saúde pública brasileira, com a proposta de serem formados para e pela própria comunidade. Atualmente, eles são quase 300 mil em todo o país, representando uma importante interlocução entre profissionais de saúde e a comunidade e lutam para um maior reconhecimento da atividade. Por isso, nós vamos conversar sobre essas importantes peças do nosso sistema público de saúde. Comigo aqui no estúdio estão Fábio Falcão Monteiro, agente de saúde na comunidade agrícola de Higienópolis, em Manguinhos, Rio de Janeiro. Cecília Portugal, médica de saúde e comunidade. E Hilton Rosa Neto, presidente da Associação de Moradores da Praia da Rosa e Sapucaia, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje no estúdio. Primeiro, quero dizer que eu sou fã do trabalho dos agentes comunitários de saúde, um trabalho importantíssimo, né, Cecília? Então, vou começar com você para trazer um pouco dessa importância para a equipe de saúde da família e para o SUS como um todo, né? O nosso trabalho, né, na Estratégia de Saúde da Família, que faz parte da atenção básica, o agente de saúde ele é fundamental, né? É ele que faz o elo entre a equipe e o serviço de saúde e a comunidade. São eles que sabem falar para a gente sobre os pacientes, eles que entram nas casas, eles conhecem as dinâmicas da comunidade, né? A gente aqui, por exemplo, pensando no Rio de Janeiro, uma cidade que está com tanta vulnerabilidade, tantos problemas de violência, de desigualdade social. Então, assim, o nosso trabalho funciona pelas informações e conhecimento que eles trazem sobre o território que a gente atua. É importantíssimo mesmo esse trabalho. Agora, Sim. vou deixar o Fábio por último, o agente aqui presente hoje. Hilton, eu quero saber qual é a importância do agente dentro da comunidade, na sua opinião, como presidente de uma associação de moradores. A gente que somos de comunidade, oriundos, sabemos dessa importância do agente indo em nossa residência, indo na residência das pessoas que têm a pressão alta, que sofrem, né? Que é, como a doutora falou, a vulnerabilidade social hoje, né? Então, eles entram dentro das casas, não tem mais aquele preconceito do acamado, a necessidade do acamado ser atendido por um médico da saúde, pelo agente, e isso tornou-se peça fundamental hoje, eles dentro da nossa comunidade atuando, né? De forma pacífica, orientando e levando um pouco da responsabilidade social até mesmo para eles. Fábio, é nobre a sua função, né? Agora, eu imagino que de uma pessoa da própria comunidade ao agente que entra na casa dos seus vizinhos ou não, às vezes não tão próximos, mas pessoas que estão ali naquele mesmo ambiente com você, às vezes a vida inteira. Quando você deixou de ser apenas um morador e se percebeu agente comunitário de saúde? Pois é, então, antes de ser agente de saúde, eu achava que eu conhecia, né, os vizinhos, conhecia as pessoas, mas na verdade, quando eu passei a atuar como agente de saúde, aí que você passa mesmo a conhecer, né? Então a gente fica imaginando as pessoas de fora da comunidade, como às vezes parece até que conhecem aquelas vidas que estão ali, mas na verdade não conhecem. O agente comunitário, como ele já está ali ao entorno, né, da comunidade, dos vizinhos, ele tem um vínculo maior e consegue entrar na casa da pessoa, conversar, conhecer ali a história de vida daquela pessoa para poder adiantar isso para a equipe e assim a gente fazer um planejamento de como levar a saúde, né? Dar o acesso para essa família. Agora, é interessante pensar, né, Cecília, que o agente comunitário, apesar dele estar inicialmente dentro dessas comunidades, muitas vezes comunidades mais vulneráveis, a ideia do programa de saúde da família é que ele esteja em todas as equipes, chegando a toda a população, né? Sim, sim. Como é que é o trabalho, efetivamente, assim, para quem não conhece, eu acho que a grande maioria da nossa população não entende, não sabe quem são os agentes comunitários de saúde, né? Como é que é o trabalho deles, isso sob o seu ponto de vista médica de saúde da família? Então, eles viram referência dentro das comunidades porque cada agente ele fica responsável por um território específico, né? Algumas áreas. Então, ele acompanha sempre as mesmas famílias, né? Então, ele entende o que aquela comunidade tem de rede de apoio para oferecer para as famílias, os locais que são críticos de lixo, locais que têm muita violência.
E eles trazem todas essas informações para a equipe. Às vezes a gente está atendendo um paciente, não consegue entender, às vezes, um sofrimento, a gente discute um pouco com a agente de saúde, ele consegue explicar para a gente daquela família, um pouco mais, que ajuda muito a gente no nosso tratamento. Quando a gente precisa, eles fazem os cadastros dos pacientes e acompanham as famílias, né? Quando a gente precisa, por exemplo, de acompanhar gestantes, pacientes vulneráveis também, eu sempre peço, olha, você pode ir lá na casa daquele paciente que eu estou preocupada, e a gente trabalha assim, justamente com a longitudinalidade, né? Então, assim, esse cuidado é longo, é a vida toda. Esse acompanhamento é quase um censo, parece, né? Continuado, assim. Sim. Eu estou vendo aqui, enquanto a Cecília fala, você concordando com tudo e tal. Como é que é lá na comunidade que você atua como presidente? Como é que você vê essa ponte aí, esse elo que os agentes promovem? É porque justamente o que a doutora Cecília falou, ela tem razão, que nós, líderes comunitários, se tornamos até uma parte do agente comunitário, porque, como eu falei, às vezes a família não vai para consulta, o agente chega lá perguntando por que perdeu a consulta, aí a família já chega, você não tem que se meter na minha vida. E eu acabo, como líder comunitário, conscientizando a importância do agente comunitário estar lá fazendo essa pergunta. Porque antigamente nós perdíamos a consulta e aí? A gente não tinha essa preocupação justamente do agente, né? Ficava solto. Então, a gente como líder, nós como líderes, presidente de associação... Como morador também, né, E como morador, a gente se preocupa um pouco. Então, eu digo lá que presidente, eu sou um médico, eu sou o agente comunitário e eu sou, às vezes, até o remédio, porque às vezes eles não querem nem ir para a clínica ser consultado, eles querem ir para a clínica para conversar com o médico. Tem essa identificação, né, Cecília? Eu acho que o médico, às vezes, ele é o doutor, né? Aquela pessoa distante que, nossa, se o médico está chegando até a mim, é sinal que a coisa é grave mesmo, né? Você percebe assim também, Fábio? Você acha que eles ficam mais à vontade com você? Ainda mais quando... muitas das vezes, quando a situação chega no médico, ela provavelmente já passou pelo agente comunitário de saúde, né? Então, o agente, ele praticamente filtra toda aquela situação, né? Ainda mais por ele ser um morador da comunidade, ele sabe as questões, por exemplo, de vulnerabilidade do território, a estrutura, e já passa as informações para a equipe, né, técnica, os médicos, enfermeiros, para promover, né, essa ação. A possibilidade de acesso dessa pessoa, né? Que dependendo de onde... Exatamente, é isso que eu ia complementar o Fábio agora. Além, assim, de trazer informações para a gente, o agente de saúde também leva as informações para a comunidade. Então, assim, tem um serviço muito grande de informação, de educação em saúde, de explicar como a gente funciona, explicar para os pacientes quando nos procurar, como a gente trabalha, quando é um caso, por exemplo, para que serve a UPA? Os pacientes têm muitas dúvidas sobre a rede de suporte, né? A rede de apoio que tem de saúde na cidade. Então, essa função é muito importante do agente também. Ele também informa os pacientes, tira dúvida, informa sobre campanhas, programas de saúde que são importantes, campanha de preventivo, importância de preventivo, da prevenção do rastreamento do câncer de mama. Uma política importante e, às vezes, menos custosa do que uma política... Às vezes, não, com certeza, menos custosa do que uma política de alta complexidade, né, Cecília? Eu vou aproveitar esse momento para trazer um exemplo de atividade em loco para a gente dar uma olhadinha e também alimentar aqui a nossa conversa. Então, no próximo bloco, a gente vai até Tocantins conhecer os agentes da alegria. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta conversando sobre agentes comunitários de saúde. Agora você vai conhecer os agentes da alegria de Tocantins. Eles não param, estão quase sempre nas ruas a caminho de ouvir os usuários do SUS. Por essa razão, os agentes comunitários de saúde quase não são vistos nas unidades básicas. Eles são os responsáveis por um importante papel na promoção da saúde.
agente comunitário de saúde, ele é o nosso elo principal com a comunidade, é ele que está lá durante todos os dias, tendo mais contato, ele que traz as demandas da população para dentro da unidade de saúde, através de marcação de consulta, de exames. Só que aqui em Augustinópolis, um grupo de agentes promove a saúde de um jeito diferente. Peruca colorida, óculos, nariz de palhaço. Estes são os instrumentos de trabalho dessa turma aí. Eles são os Agentes da Alegria. O grupo surgiu em 2010, com a missão de transmitir informação sobre saúde de uma forma bem divertida. A ação desenvolvida pelos agentes é chamada de Oficina do Riso, Arte e Prevenção. Ela pode acontecer em qualquer lugar. E desta vez, o local escolhido foi a sala de aula de uma faculdade. A ideia da criação do projeto, ele surgiu após uma convocação para discutir os elevados índices de doenças sexualmente transmissíveis que estava tendo no município. As atividades de relação à prevenção e promoção da saúde na área de doenças sexualmente transmissíveis que estava sendo realizado, mas infelizmente a gente não estava conseguindo reduzir esse número, né? E os casos só vinham aumentando a cada dia. Usar recursos lúdicos na educação em saúde foi a ideia do enfermeiro Iata. Mas como colocar tudo em prática? Com quem contar nessa nova empreitada? O primeiro a ser convidado a embarcar nessa divertida missão foi o Gedean. De moto para baixo e para cima, rodando por toda a cidade. Gedean hoje é agente de combate a endemias. Olá, bom dia. Ele visita casas realizando um trabalho de vigilância para a prevenção e o controle de doenças. A gente já realizava um trabalho de palestra nas escolas, porque antes de eu ser agente de endemias, eu era agente de saúde. E a gente percebeu que estava ficando sempre na mesmice, não estava tendo os resultados que a gente imaginava. Então, o Iata veio com essa ideia, né, que ele já tinha visto em outro município, da gente criar aqui dentro de Augustinópolis. E fui um dos primeiros que abracei a causa, né, e fomos somando. Do árduo trabalho de percorrer a comunidade debaixo de sol quente, a leveza de viver um palhaço. Uma mudança que chega a ser nostálgica. É voltar a ser criança, de novo. É uma alegria que eu não sei nem explicar. Quando eu me caracterizo, eu me transformo. Diversidade nos tons do figurino e nos temas. Nas oficinas dos Agentes da Alegria, os assuntos são tão variados como as cores das fantasias. Sempre com brincadeira, sempre através do lúdico, né? Porque foi uma forma que nós encontramos de alcançar os nossos objetivos com mais eficácia. Começa pela caracterização, né, de cada agente. Então aquilo já dá um certo impacto, né, um impacto bom, onde a gente ali já chama a atenção, né, de todas as formas pela caracterização. E à medida com que a gente vai falando, à medida que a gente vai interagindo com o público, então aquilo vai sendo absorvido com mais eficácia. Todas as escolas do estado, né, que são as escolas que têm o nosso público-alvo jovens, né, na faixa etária, né, de 9 a 19 anos, que é o nosso foco principal, nas universidades, porque a gente também tem essa preocupação de estar capacitando, passando as orientações para os acadêmicos, para que eles possam ser multiplicadores, né, das nossas informações. A gente consegue chegar também até as igrejas. E esse sucesso do projeto se deve às conquistas obtidas ao longo desses anos. A principal delas é a aproximação dos jovens com os serviços de saúde. Diante de todas as atividades que já foram desenvolvidas, a gente vê que hoje os jovens eles estão mais assíduos nas unidades básicas de saúde, eles procuram mais a promoção da saúde. Antigamente a gente não via os jovens chegando dentro da unidade básica de saúde para buscar um preservativo. Hoje a gente já vê muito isso, para consultar, para tirar dúvidas em relação ao uso correto do preservativo, né? Às vezes alguns chegam com determinados sintomas e se preocupam porque já ouviram a gente falar em um determinado momento de uma doença sexualmente transmissível. Então isso acontece muito, né? Uma maior adesão. É gratificante porque a gente vê os resultados surgindo. Então isso é o pagamento que a gente recebe
não é financeiro, é o resultado realmente que a gente vê na qualidade de saúde da nossa população, especialmente para os nossos jovens. Estamos de volta conversando sobre agentes comunitários de saúde. Comigo nessa conversa, Hilton Rosa Neto, presidente da Associação de Moradores da Praia da Rosa e Sapucaia, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Fábio Falcão Monteiro, agente de saúde na comunidade agrícola de Higienópolis, em Manguinhos, Rio de Janeiro. E Cecília Portugal, médica de saúde e comunidade. Gente, uma fala assim, que tem na matéria que eu achei muito interessante é que os agentes são multiplicadores, né, Fábio? E eu acho até que não só multiplicadores dos conhecimentos sobre prevenção, sobre saúde, sobre doenças, mas também multiplicadores de uma política como a do SUS, que é importantíssima, né? Você acaba se engajando com outras coisas e multiplicando na sua comunidade isso de alguma forma? Sim, com certeza me identifiquei muito, porque eu faço parte também de uma comissão que é a Comax Manguinhos, Comissão dos Agentes Comunitários de Saúde de Manguinhos. E nessa comissão nós estamos em defesa dos ACS, da favela e em defesa do SUS. E estamos apoiando também, no momento, o Nenhum Serviço de Saúde a Menos, que é um movimento que está crescendo bastante no Rio de Janeiro, em prol de todos os serviços de saúde que têm sido precarizados no momento, né? Hoje em dia temos aí várias clínicas, algumas CAPs que estão com salários atrasados, de pessoas que estão sem receber, né? E é importante as pessoas saberem disso, né? Que é um trabalho fundamental que é colocado em risco, né, Cecília? Sim. Nesse momento, inclusive, se discute uma grande alteração na legislação, na forma de trabalho dos agentes. Como é que você está vendo essa possível mudança e o que muda efetivamente? Então, eu e todos os profissionais de saúde, né, a gente está da atenção básica, principalmente, que a gente trabalha nesse universo, a gente está recebendo essas mudanças com muito temor, né, muita insegurança, porque vai modificar nosso trabalho, talvez diminuam os números de agente comunitário, teriam outras funções a mais para eles fazerem, e a gente já está numa realidade que os agentes estão muito sobrecarregados, né? E muito trabalho burocrático. Então, a gente fica com medo assim, como é que vai ser a qualidade do nosso trabalho? Porque a gente quer atender a comunidade, quer prestar um bom serviço. E a gente sofre pensando que talvez isso não consiga... a gente já tem desafios atuais, ainda mais com uma possibilidade de mudança, que a gente pensa que pode trazer muitos prejuízos, né, para essa realidade. Então, que mudanças são essas, Fábio, que atingem diretamente o trabalho de vocês? Então, essa nova PNAB, ela veio com algumas mudanças, como, por exemplo, o número de agentes nas equipes, né? Eles estão colocando como se fosse um mínimo para um agente de saúde, né? E em territórios vulneráveis... E hoje são? Atualmente nós temos quantos 6. São? Nossa, é uma redução de 5 aqui em Manguinhos, por exemplo. E eles dizem, por exemplo, em locais de alta vulnerabilidade, com um máximo de 4 ACS, né, por equipe. E mas isso fica a critério da gestão do município, como ele vai interpretar. Se, por exemplo, ele entender que Manguinhos não é uma área vulnerabilizada, ele pode muito bem deixar um agente por equipe, e nós que estamos ali sabemos como que é esse trabalho, a gente sabe que não vai dar conta um agente. E é muito conhecimento perdido também, né, Hilton? Como é que vocês estão vendo essa possibilidade de mudanças nas comunidades, na sua comunidade, no caso, como exemplo, né? Com muito temor, como a doutora falou novamente, né? Por quê? Porque vai diminuir. Na minha comunidade são mais de 6 mil habitantes. Para deixar um ACS para atender 6 mil habitantes, fora os acamados, fora crianças especiais que requer uma atenção básica de saúde mais, olhar com mais carinho, né? Como é que vai ficar se essa legislação, nosso município aceitar esse tipo de redução de ACS? Então, a gente também está na luta, né, com os ACS, estamos tentando aí buscar uma resposta, né, para que isso não venha afetar o nosso Rio de Janeiro, né?
em nossas clínicas da família, vendo que a necessidade lá, o nosso maior hospital lá está em greve. Então, a gente está tudo recorrendo às clínicas da família. E se reduzir? Parece que existe uma inversão desse valor, né, Cecília, assim, da importância da atenção básica. Quando se fala em sistema público de saúde, imediatamente se vem à cabeça o hospital, a grande complexidade, a alta complexidade, né, grandes cirurgias, enfim, e parece que o funcionamento, parece que se desqualifica um pouco essa atenção básica que evita que se chegue a esse ponto, né? Isso eu digo até em termos de população, porque a população precisa se mobilizar e trazer isso à tona, né? As clínicas da família, né, as unidades básicas em outros estados, são a porta de entrada dos usuários. Por exemplo, se começa a diminuir, não faz sentido uma pessoa que está com diabetes descontrolado, vários problemas, baterem na porta de hospital. Que o hospital, por exemplo, é um nível secundário que a gente fala, é uma atenção muito mais cara, né? A atenção primária, a atenção básica, ela consegue ser muito resolutiva e está perto da casa dos pacientes, né? Então, a gente consegue resolver provavelmente 80% daquelas demandas, sem precisar recorrer a outros níveis de atenção, que são mais especializados, que têm mais tecnologias, né? Que então custam mais para os municípios. Então, assim, é um paradoxo. Está diminuindo. Com certeza. Pensando em diminuir a força dessa atenção básica. E até interessante trazer, né, Fábio? No caso, Manguinhos, por exemplo, é uma excelente representação desse urbano dividido que é o Rio de Janeiro, né? E você tem uma pessoa dentro da comunidade, parte da comunidade, entrando na casa das pessoas, é muito diferente de você ter uma equipe de profissionais que vem de fora de uma outra realidade, que absolutamente não conhece aquela realidade ali, né? É verdade, a gente se identifica muito, né, com o morador, porque nós somos moradores também. E não somente as necessidades da atenção básica, mas as necessidades como saneamento básico, né, infraestrutura, né, das casas, nós conseguimos compreender a vida ali daquela pessoa, né? Então isso facilita muito. Uma pessoa que viria de fora não entenderia essa realidade, né? Por exemplo, quantas pessoas têm hipertensão, né, só devido ao estresse da violência, né, Ou a má alimentação também, às vezes, né? Que de repente você convivendo ali já está percebendo e leva isso profissionalmente no momento Ou crianças oportuno. Que brincam, às vezes, perto de lixo por não ter uma coleta seletiva eficiente. Então, isso é levado para as equipes, né, Cecília? Sim, a gente, por exemplo, tem até mapa, assim, né? A gente está até fazendo agora no território, quais áreas que tem lixo, as áreas de vulnerabilidade por essas questões as pessoas que estão nessas áreas têm mais tipos de doença do que outras. Então, assim, interfere direto no que a gente está atendendo, no que a gente está cuidando. E nos insumos também que vocês oferecem, que o SUS precisa oferecer, né? Como eu falo, lá a gente... O agente é muito parceiro da comunidade. Então, o que nós fizemos lá? Eles fazem um censo social. Então, eles sabem de tudo. Às vezes, eu não sei que aquela família tem uma nutrição, então eles chegam, além da equipe, chega para a gente consegue montar um plano de ação. Então, o que ele precisa? A criança precisa de leitinho? Vamos fazer uma campanha de leitinho, vamos lá levar o alimento. E lá a gente conseguiu fazer uma união de que eu tenho 3 agentes comunitárias lá que elas fazem trabalho de alfabetização com as senhoras de idade, justamente por causa do estresse que fica o tempo com os grupos de jovens ocilosos, que sai da escola, fica na rua o dia inteiro, procurando fazer algo de errado, então eles vão para a clínica da família e lá tem o projeto Pedras Preciosas, então eles acabam se inserindo socialmente na sociedade. Ou seja, vão bem além até dessa percepção do que é saúde ou doença, né? É interessante mostrar isso. Infelizmente, eu tenho que acabar o programa agora, Hilton, mas eu acho que é uma deixa muito importante, assim. Eu acho que muitas vezes é um trabalho quase que incomensurável, né, Cecília? Assim, é um trabalho bonito, importante, e vamos torcer para que ele só cresça, né? Porque acho que todo mundo tende a crescer junto com a presença dos agentes. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente e vamos seguir observando aí o que vem pela frente. Obrigada. De nada.
E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde Internet, um dos nossos canais parceiros. Vamos valorizar os profissionais da nossa atenção básica em saúde. Eles são a base para uma saúde pública sustentável. Esse programa já está disponível online e pelo site do canal Saúde. Eu te espero na nossa próxima conversa. Tchau!